Daí, eu sou Marcelo Ômega e sejam bem-vindos ao Arena Filmes de A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell, filme que estreou hoje nos cinemas aqui do Brasil e nós do Arena Nerd já assistimos. Então fica aí que depois da vinheta eu volto pra gente conversar sobre o filme. They didn't just kill them, they hacked into their minds. He's everywhere, and nowhere. I will find him. And I will kill him. A Vigilante do Amanhã é um filme baseado no anime, que por sua vez é baseado no mangá Ghost in the Shell. E o anime no Brasil veio com o nome O Fantasma do Futuro. E agora, nessa versão de Hollywood, resolveram mudar o nome do filme para A Vigilante do Amanhã. O anime conta a história da Major Mokoto Kusanagi, uma espécie de ciborgue que faz parte do Setor 9, uma espécie de polícia do futuro que está atrás de combater crimes cibernéticos, crimes reais, mas que tem a ver com algo de tecnologia, já que no futuro apresentado no anime, a maioria das pessoas tem alguma coisa cibernética ligado, seja no seu cérebro, seja um implante, uma mão, um braço, um olho, alguma coisa tecnológica está presente no seu corpo. E a principal coisa que as pessoas usam nesse futuro é uma espécie de implante cerebral, aí, um chip que te dá acesso a uma rede, como se fosse uma internet direta no seu cérebro. Mas aí surge um problema, pois o mestre dos fantoches, o vilão do filme, está hackeando as pessoas, ou seja, está hackeando o cérebro das pessoas e implantando novas memórias, fazendo as pessoas agirem meio que por conta própria, mas com base nesta nova memória que ele criou. E a Major, junto com o Setor 9, vai em busca de descobrir quem é esse mestre dos fantoches. E a história do filme desse ano é basicamente a mesma, mas ao invés de ser a Major Mokoto Kusanagi, a personagem da Scarlett Johansson é a Major Mira Killian, e em vez de estar atrás do mestre dos fantoches, eles estão atrás do Kuze. E a diferença não fica só nos nomes, como muita gente sabe, o anime de 1995, ele traz um questionamento filosófico do limite entre a máquina e o ser humano, pois a Major, ela é basicamente um cérebro dentro de uma carcaça, né, de uma casca toda tecnológica. Então ela mesma fica se questionando se ela é humana ou se ela é um robô. Então tem todo esse questionamento aí que o próprio mestre dos fantoches também traz pro anime. Mas no filme, apesar de também essa proposta estar presente, o foco principal do filme é mais a Major Mira, no caso, atrás do passado dela, porque é apresentado no filme o começo dela como o robô, né? O cérebro dela sendo colocada nessa nova carcaça. E ela não tem muitas lembranças de como era a vida dela no passado, quando ela era 100% humana. Aí ela fica mais na busca desse passado do que filosofando sobre se ela é um robô ou se é uma máquina. Ela faz isso, mas com menos intensidade do que no anime. Mas e aí, Ômega? O filme é bom? Apesar de todas essas diferenças, se me permitem o trocadilho, o espírito do filme tá lá presente. E sim, o filme é muito bom. Visualmente, o filme é muito bonito, ele tem uma história que ela é aprofundada, não tanto quanto o anime, como eu falei, mas ela tem essa sua profundidade, sim. E o anime, ele pode ser um pouco mais complicado pra gente entender, justamente por ser mais profundo, mas no desenvolvimento do roteiro do anime, muito da história é a própria Major que explica, ela vai explicando os conceitos, ela explica de como funcionaria a máquina, de como é o cérebro, ou seja, de todo esse questionamento. E já no filme, esses questionamentos que surgem é apresentado mais pelo roteiro e não a Major em si. O roteiro é bem simples até na história, né? Assim como o próprio anime, o roteiro que eu digo, o foco principal, a trama desenvolvida sem essa parte dos questionamentos em si. Ou seja, ela é um robô que surge um vilão e ela tem que descobrir quem é o vilão até resolver o problema pessoal dela. Então isso não é nada inovador, mas a maneira como as informações são apresentadas são bacanas, são legais, são dinâmicas e entretêm você bastante. E antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu acabei vendo algumas críticas aí na internet e vi que teve gente levantando essa questão do whitewashing, que é o embranquecimento, né, dos personagens do cinema, pois a Mokoto Kusanagi seria japonesa e tal. E agora não só colocaram uma atriz ocidental, mas também deixaram mais branco o próprio nome dela. Eu acho válida essa discussão de realmente, se o personagem é japonês, ele
é legal que ele seja japonês. Mas, nesse caso, a história da Major é uma história que poderia... Não é uma história exclusiva japonesa. O anime foi criado no Japão, ela pode se passar em Tóquio, no Japão, mas é uma história que pode ser vivida por negros, por loiros, por brancos, por asiáticos, por qualquer um. E outra, ela é um robô, então, como ela foi feita, ela poderia ter sido feita japonesa, como poderia ter sido feita ocidental. E também pelo fato de que, assim, é um filme americano. A gente sabe que o público americano é mais fechado em relação a outras etnias no cinema, e a Scarlett Johansson tem um apelo muito maior de público, né? Já que um filme caro, ele precisa ser vendido, e como ele é feito para o mercado norte-americano, apesar de ser distribuído mundialmente também, eles teriam que colocar uma atriz ocidental, né, no filme. Então eu não sei se esse questionamento sobre o embranquecimento da personagem, se ele é realmente importante nesse filme. Pois, por exemplo, o Tocha Humana, no último filme do Quarteto Fantástico, que o personagem dos quadrinhos é loiro, teve muita gente que falou que, porque ele é negro, tem que mudar, eu não vou assistir o filme por causa disso e tal, porque ele tem que ser loiro. Ele não tem que ser loiro, ele pode ser loiro, ele foi apresentado loiro. Muitos personagens que trocam de etnia, tipo Nick Fury, que nos quadrinhos ele é branco e nos cinemas ele foi negro. E não atrapalhou por causa disso, não é uma questão realmente que precisa ser. Assim, se eu vou contar um filme de um herói, sei lá, escandinavo, eu não vou colocar um ator japonês, eu não vou colocar um ator negro, pois precisa ser escandinavo, como por exemplo na série Vikings. O personagem principal tem que ser escandinavo, aí sim é realmente relevante para a história, que não é o caso aqui, pois o ponto central da Major, ela tá presente no filme, inclusive, vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha, eu não vou falar como, mas um pequeno spoilerzinho, a Makoto Kusanagi está presente no filme. Aí agora vocês fiquem aí com essa dúvida de como ela aparece. Mas voltando a falar exclusivamente do filme, o filme sim é divertido, os personagens... Não todos eles, principalmente, como eu falei, a Major, ela é bem desenvolvida, ela tem essa questão do passado dela e tal. Os outros personagens são um pouco superficiais, mas são até um pouco mais desenvolvidos que no anime de 95, por exemplo. Como, por exemplo, o Batou, que no filme eles mostram por que e como o Batou troca os olhos dele. E a parte técnica, como eu falei, design de produção é foda pra caralho, o filme é bonito, a cidade, né, ele tem os hologramas gigantes, assim, em vez de ter outdoor, né, pra propaganda, as propagandas são todas feitas em hologramas e eles são bem grandes, eles ficam tipo uns monstros gigantes assim no meio dos prédios, é bonito visualmente. Toda a cidade ela é cinza, né? Os prédios ali são cinza, mas as propagandas dão um colorido, dá um destaque visual bem bacana. Inclusive, eu achei legal no design de produção do filme que eles mantiveram a característica dos carros, né? Como foi feito na década de 90, os carros futuristas, eles tinham umas linhas mais quadradas, assim, e eles mantiveram isso no filme, eles não tentaram modernizar o carro com a visão de hoje, eles deixaram a visão realmente da década de 90. E a atuação da Scarlett Johansson tá bem legal, ela tem a postura, assim, a linguagem corporal dela, que faz você acreditar que ela seja um robô, pois ela fica mais arqueada, os movimentos são um pouco mais pesados, nada muito como a gente vê os robôs de hoje em dia, né, de 2017, mas os movimentos não são tão fluidos quanto um ser humano é. Enfim, A Vigilante do Amanhã é um filme bem divertido. Se você procura todo aquele questionamento, aquele aprofundamento nessas questões robôs, seres humanos, o limite aí da inteligência artificial e da inteligência real, você não vai encontrar tanto no filme. Ele diverte pelas cenas de ação, ele tem um pouco desse aprofundamento, mas como eu falei, ele é focado mais na personagem em busca do passado dela. E pra mim o ponto fraco principal do filme é o nome, A Vigilante do Amanhã, que eu acho que não tem nada a ver. Como eu falei, ela tá em busca de um passado dela, beleza, ela faz parte de um setor 9, que é uma espécie de polícia, por isso é a vigilante, né? Seria alguma coisa nesse sentido, mas não tem nada a ver com a história, com o plot do filme. Pois no começo do filme eles até explicam Ghost in the Shell um pouquinho, não explicam, eles fazem a referência, porque a hora que estão montando ela, que estão conversando com ela, quando ela acaba de acordar, né, num corpo novo dela, a Major, falam pra ela, você não é apenas uma carcaça, né, o Shell, você tem um ghost, uma alma
aí dentro também. E que Fantasma do Futuro também pode não ter nada a ver, mas Vigilante da Manhã também não tem nada a ver com a história do filme. Enfim, eu não sei qual nome eu daria, se eu faria melhor ou se eu faria pior. É apenas uma observação de um gosto pessoal que eu não achei legal o nome do filme. Enfim, como eu sempre falo, vai lá no cinema, assista o filme, depois volta aqui e diz o que você achou, se você concordou com o que eu falei ou não, se você gostou do filme ou não, deixa aí nos comentários, né? E para se inscrever no canal é só clicar na logo que tá aparecendo aqui no vídeo e você vai receber muitos outros conteúdos aí, além de filmes, séries, games, HQs, enfim, diversos outros assuntos da cultura nerd. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like e acompanha a gente nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo aqui. Eu fico por aqui e volto a qualquer momento com mais um Arena Filmes. Valeu!